E eu sou Catiele Moura. Hoje vamos tratar de um assunto muito importante e bastante comentado, que é a violência. Diversos fatores contribuem para o aumento da violência, como é o caso da urbanização acelerada, que contribui para um crescimento desordenado das cidades. No Brasil, infelizmente, é comum a violência contra a mulher, que em muitos casos acontece dentro da própria casa. Os idosos também são vítimas frequentes da violência. Assaltos, espancamentos e falta de respeito são algumas das humilhações que os idosos brasileiros já passaram e ainda passam. As causas da violência são associadas em parte a problemas sociais como miséria, fome e desemprego. Porém, não são algumas regras, pois crianças de várias classes sociais são vítimas de violência. Boa tarde. Os idosos também são vítimas frequentes de violências e sofrem muita humilhação e falta de respeito. Qual a sua opinião sobre isso? Os idosos têm um alto índice de sofrimento de violência, em especial a negligência. Nós acompanhamos muitas vezes aqueles idosos que não têm alguém que possa cuidá-los. Isso caracteriza como negligência familiar em relação ao idoso. Bom, na sua opinião, como nós podemos combater a violência familiar? Todas as campanhas de combate à violência têm como principal objetivo a prevenção. Prevenir é evitar que a violência ocorra. Então, dessa forma, entram novamente os trabalhos que são desenvolvidos pelo CRAS, no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, onde nós trabalhamos justamente essa questão, do diálogo, de tentar conversar antes de partir para a violência. Então, pensar juntos estratégias de evitar que esse tipo de prática venha a ocorrer. Quais os caminhos para superar a violência que atinge os jovens hoje em dia? O principal caminho que eu entendo, enquanto técnica do CRAS, é a prevenção. O trabalho onde as crianças, adolescentes ou até mesmo as mulheres possam entender um espaço de convivência onde essas famílias possam entender o significado de outras coisas que são contrárias à violência, como, por exemplo, conviver em sociedade, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que é desenvolvido aqui dentro do CRAS, e as oficinas de inclusão produtiva, que são desenvolvidas com as mulheres, na maioria das vezes mães dessas crianças e adolescentes que frequentam as nossas atividades aqui no CRAS. Agradecemos a sua participação. Agora voltaremos para os estúdios. Agora vamos à opinião do público da cidade para analisarmos a resposta sobre o que eles acham da onda da violência que ocorre nos diversos casos que são praticados. Boa tarde. Estamos aqui hoje para fazer uma enquete nas ruas. Qual o mais violento? O homem ou a mulher? Por quê? Eu tenho uma pergunta pra fazer, vocês não se importam aí? Não. Tá, então tá. Eu queria perguntar, qual que é o mais violento? O homem ou a mulher? Não, o homem. O homem, cara. O homem. Por quê? O homem. O homem. Por quê, na opinião de vocês? Bom, o homem pelo instinto, né? O homem já é mais rude, já é mais tão sensível quanto a mulher, e aí essa não sensibilidade do homem provoca violência. Assim. Porque o homem está mais metido no crime. No caso, sei lá, eu acho que é uma força física. No caso de tráfico, droga, mais vantagem. Eu acho assim que já tem a delegacia das mulheres, né? Que geralmente são agredidas pelos homens, então assim, eu acho que o homem é bem mais agressivo. Eu acho que ele tem uma natureza mais violenta, mais radical. A mulher, ela tem os seus exceções, mas geralmente, na maioria dos casos que tu vê de agressão, é o homem contra a mulher. Boa tarde, estamos aqui no gabinete do vereador Eliseu Andrim. A violência doméstica é um crime reconhecido pela lei brasileira. E o que a lei nos ajuda para esses casos? Só queria deixar claro assim, hoje a violência doméstica, todos nós conhecemos e vemos elas no dia a dia, na televisão, na imprensa em geral, como tem acontecido muito frequentemente. E
O que a lei nos ajuda, nos ampara nisso? Tu tem um ponto onde recorrer, como antigamente não se tinha, né? Até poucos dias, até poucos anos atrás, as pessoas sofriam diversos tipos de crime e não tinham para quem recorrer. Então a lei vem vindo a partir dos últimos tempos, últimos anos, para dar um foco, dar um ponto de referência onde todas as pessoas que sofrem qualquer tipo de crime em casa possam ter aonde recorrer e resolver seus problemas. Boa tarde, estamos aqui com o delegado Edmar e vamos falar sobre violência. O que é a Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha é uma lei que foi criada em 2006 para dar maior proteção às mulheres. Ela traz um monte de política de atendimento à mulher, modifica alguns crimes ali, aumenta a pena para o crime de lesão corporal, prevê a instalação de inquérito policial para todos os crimes que envolvem violência doméstica e prevê também algumas medidas protetivas para proteger a mulher da violência, né, como afastamento do agressor do lar, proibição de frequentar os mesmos locais. Boa tarde, estamos aqui com... Qual a sua opinião sobre a violência que ocorre em idosos? É uma ocorrência que mais aumenta a sensibilidade da população, porque as pessoas não podem sofrer tanto quanto crianças. Quantos são e onde se localizam os serviços especializados no atendimento à mulher no Brasil? Existem delegacias especiais da mulher, né? Na nossa cidade não tem, mas em algumas cidades grandes que já possuem. Mas ela pode ser feita em qualquer delegacia, em qualquer brigada militar. Ok, obrigada. Voltamos agora ao estúdio. Vamos aos comentaristas. Eu tenho alguns fatores aqui que ocorrem no dia a dia normal que a gente recebeu do povo como nas nossas perguntas que a gente fizemos para eles. Vamos ver. Alguns casos são assim: diversos fatores contribuem para um aumento de violência, como é o caso da urbanização acelera, que contribui para o crescimento desordenado das cidades. Isso quer dizer que, tipo, o trânsito normal, assim, as pessoas não sabem pedir, por favor, acelere, saia da frente, dá o espaço. A primeira coisa é falar palavrão, xingar e mandar o cara longe. Isso a gente está falando agora com frequência e ocorre todo dia. Os idosos também são vítimas frequentes da violência. Assaltos, espancamentos e falta de respeito são algumas das humilhações que os idosos brasileiros já passaram e ainda passam. Isso quer falar que os idosos passam muita violência. Os filhos batendo pais. Hoje em dia a gente vê até crianças espancando idosos. Aqueles que não têm como fugir disso, são ruim das pernas ou alguma coisa assim. Esse jornal teve a realização do Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, e da Secretaria Municipal de Trabalhos, Cidadania e Ação Social. Com o apoio da Prefeitura Municipal de Tiago. Até logo.